E aí, galera obscura, tudo beleza? Galera, vou pedir para vocês que me dêem uma ajuda na divulgação do canal dos meus amigos Dark Day Boys, canal de investigação sobrenatural, excelente canal. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tá legal, galera? Tá aparecendo a imagem do canal deles aí na tela também. Me ajudem lá na divulgação do canal deles, eles estão ajudando muito o território obscuro. Nada mais que ajudar eles também. Galera, vão lá, se inscrevam no canal deles. Muito obrigado. Vamos ao relato. Boa noite. Me chamo Emerson Oliveira. Sou inscrito do canal. Vou contar o relato que eu ouvia do meu pai, que ouvia quando meu avô se reunia nas rodas de conversa com seus compadres à beira da fogueira para pôr as notícias em dia. Pois, no tempo em que meu pai era criança, não existia luz elétrica na região onde ele cresceu, lá no estado do Maranhão, bem no interior, chamado Macacos, perto da cidade de São Mateus. Esse local, Macacos, hoje não existe mais, tudo virou pasto. Bom, vou contar a história. Em uma dessas prosas, teve um relato que meu pai nunca esqueceu. Contou um dos compadres do meu avô que seu irmão, quando voltava da roça, depois de um dia duro de trabalho, bem à tardinha, vinha pela vareda, é uma trilha, quando avistou à frente um grande veado mateiro. Logo de pronto, engatilhou sua espingarda bate-bucha, que sempre levava para a roça, e atirou no veado, que tombou. Logo ele pensou: a mistura do mês eu já tenho, bastante carne para comer junto com o arroz. Então recarregou sua espingarda, amarrou as pernas do veado e colocou o bicho sobre os ombros e seguiu seu caminho, pois faltava muito para andar, e o sol já se escondia. Andou umas 20 braças e viu outro veado mateiro tão grande quanto o outro, e por instinto colocou o animal abatido no chão cautelosamente, fez mira e atirou no outro veado, que também tombou. E agora, pensou o homem, é muito peso para eu levar essa distância toda. Vou fazer assim, vou levar um e volto amanhã bem cedo para buscar o outro. Neste momento, um forte vento em redemoinho o cercou na noite já turvando. O vento assobiava, um assobio fino. Então demorou assim, até a escuridão tomar de conta rapidamente, pois o sol se pôs e tudo se fez silêncio. O homem ficou pasmo com aquilo, mas como não viu mais motivo de nada, foi se acalmando e fez como planejou. Colocou um dos veados de lado da vareda e pegou o outro e colocou sobre os ombros. Quando deu o primeiro passo para prosseguir o seu caminho, uma voz falou nas suas costas: você vai levar os 2 veados. O homem sentiu um arrepio correr nas suas costas. Aquela voz falava com um tom de autoridade e repetiu: você vai levar os 2. O homem olhava para todo lado, mas não via nada, só ouvia a voz. Já todo trêmulo, fez das tripas forças para dar seu jeito de colocar aqueles 2 animais sobre os ombros, pois ele percebeu que se tratava do rei da caça, o Curupira, e sabia que ele fazia, pois já conhecia a história de outros homens com quem se esbarraram com o Curupira. Então o homem, com todo esforço, com aqueles animais nos ombros e com sua espingarda, andando às quedas, seguiu à frente, escutando aqueles passos sempre atrás dele, naquela vareda escura. Com seus olhos acostumados à pouca luz que a lua iluminava seu caminho, à frente aos tropeços seguiu. Foi quando, não aguentando mais o peso, caiu no chão com tudo. Foi quando sobre ele o pior veio. O homem foi chicoteado ferozmente, e o homem rolou no chão e levantou e se pôs a correr, enquanto as chicotadas o feriam. Ele sentia sua pele queimar e corria gritando. Correu até a sua casa, relatando o ocorrido ao seu irmão, que no dia seguinte foi até o local com o vizinho
e buscou os dois veados e as coisas que ele havia deixado espalhado na vareda, que vinham caindo enquanto seu irmão corria atordoado. Bom, esta é minha história em memória dos esquecidos. Obrigado por relatar no seu canal. Boa noite. Galera, vamos a um segundo relato. Olá pessoal, boa noite. Prefiro que o meu nome não seja dito. Hoje vou lhes relatar uma história que minha tia sempre me conta. Sou novo aqui no canal e o que ela conta nos dias de hoje não gosto de repassar a ninguém, pois as pessoas não acreditam muito. Mas nesse canal eu encontrei espaço e pessoas que talvez acreditem. Minha tia me conta que ela tinha um tio que morava no sítio, perto de sua família. Ele gostava muito de caçar e pescar à noite. Ele já era acostumado a caçar e nada de anormal nunca havia lhe acontecido. Mas certa vez, algo estranho começou a acontecer com ele. Toda vez em que ele estava de tocaia caçando ou quando estava pescando, vinham duas corujas e pousavam sobre o ombro dele. Ele estranhou aquilo, pois toda vez que ele saía, elas o acompanhavam e onde ele parava, elas pousavam. Então ele resolveu ir a um feiticeiro bem famoso naquela época, tentar saber o que era aquilo, ou o que estava acontecendo. E esse feiticeiro disse para ele que quando as corujas pousassem sobre o seu ombro, era para ele perguntar para elas o que elas queriam. Então ele voltou para casa, e quando escureceu, ele saiu para caçar. E as corujas apareceram, e o foram seguindo. Quando ele parou, elas pousaram. Então ele perguntou o que elas queriam, e obviamente que elas não responderam nada para ele. Então ele, tomado de raiva, pegou seu facão, agarrou as corujas e as cortou. Isso foi a pior coisa que ele fez na vida dele, pois a partir desse momento, alguma coisa passou a atormentar aquele homem. Aquele homem, cheio de vigor, que gostava de caçar e pescar, se tornou um homem sombrio. Ele nunca mais saiu de casa. Pelo seu corpo começaram a crescer pelos. As suas unhas começaram a crescer e ninguém ousava chegar perto da casa dele, senão o meu avô e o meu tio, apenas para levarem comida para ele. Eles levavam um balde cheio de peixes e ele comia dentro de minutos, todos cru. Ele se tornou um animal. Compadecida da situação em que ele se encontrava, sua irmã se mudou para perto dele, para tentar chegar perto e cuidar dele. Ela se mudou com seu filho de poucos meses e seu marido. E na primeira noite, ela se acordou pela madrugada, com o choro e gritos do menino. E quando ela viu, ele estava tentando levar o filho dela para devorar. Eles conseguiram tomar a criança dele, e ao amanhecer, foram embora. Depois disso, minha tia me conta que a situação dele piorava cada vez mais. Ele já não era mais um homem, e sim um animal. Então, ele começou na noite seguinte a fazer alguns barulhos horríveis, que acordaram todo mundo que morava por ali. Minha tia conta que ele rosnava e fazia uns grunhidos, e todos tentavam olhar pela janela da casa o que estava acontecendo. Ele fazia barulhos muito altos. Então, os barulhos cessaram. Tudo ficou em silêncio. Então, quando eles iam entrar na casa para ver o que tinha acontecido, desceu uma grande sombra negra sobre a parte da casa onde esse tio da minha tia se encontrava, a ponto da casa estremecer por completa. E essa sombra desceu para a terra. Quando eles entraram na casa, ele estava no chão, já sem vida, e seu corpo estava esquelético, como se aquela sombra o tivesse sugado todo. Então a partir daí, minha tia se mudou de lá e ninguém nunca mais teve coragem de entrar na casa daquele homem. Ninguém toca nessa história, e minha tia viveu cada momento daquele, cada noite horrível daquela. É possível ver a sua expressão de tristeza e agonia ao nos contar o que aconteceu com seu tio. Ela me conta que muitas coisas macabras e aterrorizantes aconteciam antigamente, coisas que até hoje ninguém encontra uma explicação.
Obrigado por ler meu relato. Sucesso ao seu canal. Tá aí, galera, mais um relato sensacional enviado ao canal. Se gostaram, deixa aquele curtir aí, deixa aquele like, se inscrevam no canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os links estão aí na descrição do vídeo. Quem tiver relato igual a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.